Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada. Ora viva, boa noite. Entramos neste momento na sua casa para trazer mais um programa Olho Visionário, programa de debate de assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo. E hoje, como sempre, contamos com os nossos painelistas residentes, aos quais vou saudar neste momento. Boa noite, José Felipe, bem-vindo ao programa. Muito boa noite, colega Josias. Boa noite, senhor apresentador. Boa noite, Josias, bem-vindo ao programa. Boa noite, colegas. Boa noite, cameraman. É com estes dois painelistas que nós hoje vamos debater dois assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo, em particular. Nós vamos tratar o primeiro assunto relativo à questão da celebração do terceiro ano da adoção do dia 23 de março como o ano como a data de libertação da África Austral, celebrado por todos os países que fazem parte desta comunidade regional. O segundo ponto vamos tratar, que é relativo à questão da água que chega ao povoado de Pambara e vai alimentando mais populações naquele local. Então, esses dois pontos vão corporizar aquilo que é o debate a ser realizado nesta sala de olho visionário aqui na nossa VTV, a televisão digital. Quero pedir a si, caro telespectador, caro internauta que está em casa neste momento nos assistindo, para que comece a partilhar este vídeo e chame mais pessoas para poderem nos assistir e acompanhar aquilo que são os assuntos a serem tratados neste momento. Para já, nós vamos lhe convidar a poder acompanhar aqui os fatos da semana na voz dos nossos painelistas, começando então pelo fato de semana do José Felipe, e nós vamos saber o que ele traz para nós para esta semana. José Felipe, boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite. Eu trago como fato de semana o arranque das aulas, neste caso no ano 2021, e um reparo, sobretudo esta semana, primeira semana de aulas, sobretudo a organização, infraestruturas, higiene, e também não deixar de lado sobre a mobília nas escolas. Okay. Foi ontem ou anteontem, passou uma notícia onde o senhor administrador de Vilanculo reuniu com o gestor das escolas. Espero que tenha havido uma orientação clara para corrigirmos exatamente aquilo que estamos a observar no terreno. Quando falo sobre as infraestruturas, é sobre o nosso edifício. Estamos a observar hoje em dia, ainda estão a construir sistema para lavar as mãos. Significa houve uma falha, porque deve ter sido feito com antecedência. Creio que os valores, o bolo chegou tarde. Há que reparar por isso. Sobre as carteiras, a maior parte das escolas da nossa cidade de Vilanculo tem carteiras amontoadas pelo corredor, dentro de sala de aulas. Tem carteiras a mais, onde as crianças sentam empenhados. Para entrar uma criança provoca muito barulho, significa que as carteiras estão a mais. Diminui-se para ter o efetivo, se são 20 ou 25 alunos. Essas carteiras. Há necessidade de a direção da tutela, que é a área da planificação, poder reparar outras escolas onde as crianças se sentam no chão. No caso de Gamela, sexta classe, todas as salas de aula se sentam no chão. Mas temos na escola secundária de Vilanculo carteiras amontoadas nos corredores. Temos na escola secundária de Vilanculo carteiras e cadeiras amontoadas no corredor. Então, há necessidade, uma vez estamos na mesma área municipal, podemos ver se podemos repartir essas carteiras para dar aso e o valor a outras crianças. Eu trouxe este como falo da semana e aliado ao alerta do gestor do distrito de Vilanculo, na tutela do administrador, que já reuniu com os gestores, pudessem tocar este ponto e pôr em andamento e cumprir-se exatamente sobre o ponto de vista de carteira nas escolas. Não há falta de carteira, tem muitas carteiras. Tem muitos aspectos que nós vamos discutir neste parte da semana do professor José Felipe. Este é um ano desafiador para os gestores da escola, muito em particular porque começa tarde, tem um número limitado pelo diploma ministerial de 25 alunos ou 30 alunos no máximo numa sala, e as escolas não dispõem de salas suficientes para poder desenvolver este processo de ensino-aprendizagem. Será que este nível de preparação que o Ministério da Educação teve foi ou está sendo favorável para aquilo que se espera? Bom, eu penso que houve um acidente. Sim.
houve um acidente na planificação, o destino de valores. Os valores foram alocados para melhorar o sistema sanitário. Tudo bem. O sistema sanitário está sendo observado. Mas não repararam o aumento de salas de aulas para tornar fácil este rácio de organização de 30 ou 25 alunos. Porque devia ter em conta o aumento de sala de aulas no espaço do pátio escolar para tornar fácil este rácio. Mas o que se pensou, no meu entender, foi de aulas alternadas, 2 dias ou 3 dias por semana, pensando que podia ser fácil. Mas assistimos hoje em dia crianças a sentarem no chão. Na escola primária do 1º e 2º grau de Gamela, a Cássio Bamba, as crianças sentam no chão, no ar lento, para dizer que tinha que se pensar na construção de salas de aula, colocando essa criança de uma forma distanciada para tornar fácil o processo de ensino-aprendizagem. David, qual é a sua apreciação em relação a esta primeira semana de curso de aulas a nível nacional? Também vamos dizer para Vilanculo depois. Bom, é preocupante, porque se não formos a ver, já que me coloca a pergunta a nível nacional, se não formos a ver, no Maputo há muitas aglomerações, sobretudo nos Chapas. Ainda ontem eu vi uma reportagem que aquilo é violação na totalidade do decreto presidencial. Nos Chapas já não havia espaço, não é? Para poder levar os munícipes, ou seja, os trabalhadores, assim como alunos. Agora, se não formos voltarmos para a cidade de Vilanculo, é muito preocupante. Se não formos a ver, temos muitos estudantes que aglomeram-se e a ida, assim como de regresso à escola, não respeitam aquelas medidas decretadas pelo Estado. Se não formos a ver, nós dizíamos antes, por que correu-se logo para melhorar nas escolas secundárias, talvez onde tem pessoas capazes de, em algum momento, fazer uma análise, ou seja, colocar a mente no seu lugar, sabem dizer até que ponto a Covid-19 é crítico e mata. Agora, nas escolas primárias, pior. Segundo aquilo que dizia o colega aqui, há alunos que não têm carteiras, estão aí de qualquer maneira, estão no chão. Agora eu não sei os gestores onde é que estão, ou seja, onde é que estavam, para não terem observado essas medidas todas. Acredita que o ano passado, aquele período de paragem, devia ser o período de preparação, não só a nível sanitário, mas também da questão das infraestruturas para resolver esta questão? É lógico, nós estamos num ano atípico. Se não formos ver, é claro que existe a tendência de melhorar uma e outra coisa. Por exemplo, semana passada, aliás, final de semana passada, assim, eu estava em Mapinhã, vi uma coisa a mudar, sobretudo na escola 25 de junho. Sim. E eu vi aí uma melhoria. Construíram aí casas de banho, ou seja, tem lá sistema sanitário melhorado. Mas o que acontece só naquela escola? Nas outras escolas, não. A de exemplo, em Gamela, não. Falava aqui o colega de Acácio Guamba, assim como a semelhança da escola do 1º grau, segundo, como é que se chama, do aeroporto. Tudo está de qualquer maneira. Nós gostaríamos de olhar este aspecto do arranque do ano letivo com mais pormenores, mas por agora vamos olhar para o fato da semana do Josias Murur, para podermos saber qual é o seu fato da semana, Josias, que nos traz. Bom, para mim o fato de semana, elegi as declarações de ontem referente à subida do pão. Sabemos que a partir do próximo mês, 1 de abril, o preço do pão vai subir a nível nacional. O que me deixa mais preocupado para a cidade de Vilanculo é o seguinte: para a cidade de Vilanculo, há 2 meses atrás, se a memória não me traz só, o preço já havia sido aumentado. Já discutimos isso assim. Sim, e o que acontece é o seguinte: aumenta-se o preço, mas já a quantidade de gramas reduz. Eu não sei até que ponto a quem de direito que faz a expensão das atividades, sobretudo os da INAE, ou seja, atividades econômicas a nível da cidade de Vilanculo, onde é que estão para poder fazer a expensão disto? Afinal de contas, nós estamos, na verdade, para esgotar
tudo aquilo que é do bolso do cidadão. E fora disso, se nós formos a ver também no mercado central, semana passada por 3 vezes, foi uma coincidência por acaso, deparei-me com um caso de uma senhora que estava numa loja daqueles paquistaneses que estão aí no mercado. Essa senhora, por ter comprado uma farinha, aliás, um saco de farinha, e aquele saco, ela quando volta para casa notou que tinha bichinhos. Significa que aquela farinha estava fora do prazo. Agora, a pergunta minha é, onde é que estão os serviços de expensão de atividades econômicas em Vilanculos para poderem fazer essa expensão? Onde é que estão? Afinal, qual é a função deles? Olha, se nós formos olhar para aquilo que é nível de corrupção, se eles devem estar lá para verificar aquilo que é o direito, ou seja, direitos do consumidor. Nós não podemos nos fazer ao mercado para comprar uma coisa podre e quando chega o tempo de devolução, é barulho, é discussão. Aquela senhora acabou rendendo, voltou para casa, perdeu dinheiro, comprou uma coisa que não tem nada a ver, mas eu tenho certeza que tem pessoas que passam por lá, diariamente conseguem ver aquilo e não dizem nada. Mas será que, eu queria colocar essa questão, será que a INAI, ou o INAI, tem entrado em contato com a população para fazer mensagem de sensibilização, para indicar as pessoas aonde devem se direcionar quando isso acontece? Será que acontece esta sensibilização? Ou eu penso que faltou esta atividade do INAI. O que se sabe a nível da cidade de Vilanculos, tem um setor no Conselho, na direção administrativa do Conselho Municipal, que trabalha diretamente com o INAI. A atividades econômicas distrital também existe uma área própria que trabalha com o INAI na expansão do nível profissional. Quando aparece campanhas ou atividades planificadas, feitas a nível local, em nenhum momento isso acontece. Só quando se planifica a nível provincial, junta-se com os meios que vão ao terreno. Aparecem, mas com uma agenda muito diferente desse que estamos a tratar aqui. Daí que não estão em defesa do consumidor. Sendo assim, eu colaboro com um colega que dizia que há produtos fora de prazo, concordo. Mas existe aqui uma situação de defensores desses paquistaneses. Uma equipa de defensores que deixam eles venderem produtos fora de prazo, porque não colaboram. Para evitar especular, aqueles senhores vendedores estão à deriva e vendem produto a seu belo prazer, produtos fora de prazo, porque não são fiscalizados. Olhando para essa questão de falta de fiscalização, Vilanculos parece que foi o único lugar onde onde subiu o preço do pão, e agora deve haver subida a nível nacional. Quem é que falou com aqueles homens? A quem eles consultaram? Como é que foi este processo? Como é que olha para essa questão? Bom, o cidadão não é consultado que o consumidor, que é grande patrão, cliente. Okay. Existe chama-se Faz-Pão, né? Faz-Pão, que é o fórum ou associação. Amopão, Associação dos Panificadores. Eles reúnem e deliberam e colocam o preço no prazo. O cidadão nunca foi ouvido. Uma sensibilização, se calhar, a nível do governo, para explicar os contornos, o que está acontecendo, se há a subida do trigo. O povo precisa esse carinho, para estar com coragem de tirar o dinheiro no bolso e ir comprar no balcão. Então, o povo é isolado, é dado o fardo de cada dia, de qualquer maneira. Mas há um ponto que eu gostaria de deixar. Eu tive uma conversa com alguém que acabou me revelando que quando a expansão da província de Inhambane ou de Maputo, quando aparece aqui em Vilanculos, existem alguns daqui de Vilanculos que deviam estar a expansionar e eles, por sua vez, dão alerta a alguns gerentes de certas, ou de alguns supermercados aqui em Vilanculos, alerta dizendo, olha, retirem todo o produto fora do prazo porque amanhã teremos uma visita XX, teremos uma expansão XX. E, na verdade, eles retiram aqueles produtos, aqueles senhores passam por lá, verificam tudo, vê que está tudo em ordem, afinal de contas, nada. Eles, quando regressam, voltam a repor aqueles produtos. Então, há necessidade de existir uma linha verde. Sim, é lógico. O cidadão entre em direto. Eu gostaria, se um dia aparecesse a senhora de Ferro, de como lhe tratam. A Rita Freitas. Sim, a Rita Freitas. Se ela talvez um dia pudesse chegar aqui na cidade de Vilanculos sem avisar, eu tenho certeza que iria apanhar muita coisa de qualquer maneira. Ok. Nós vamos olhar agora para uma breve pausa.
no nosso programa, no nosso debate de hoje, mas não perca a segunda parte, porque nós dizemos, voltamos já para poder discutir os nossos 2 pontos agendados para o dia de hoje, então temos muita matéria a discutir e dizemos que nós vamos falar hoje do terceiro aniversário, terceira celebração do Dia de Libertação da África Austral, falamos no dia 23 de março, e também vamos falar da água que chegou ao povoado de Pambara, os benefícios que vai trazer para a comunidade residente em Pambara. Voltamos já, não saia daí, nos acompanhe, porque nós trazemos o melhor do debate aqui na BTV. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Voltamos para a nossa segunda parte do programa e vamos diretamente olhar para o nosso primeiro ponto de agenda para a noite de hoje. Dizíamos, celebrou-se no dia 23 de março, último, o Dia da Libertação de África. Esta data surge quando a batalha ocorrida em Angola, a batalha que uniu forças de libertação nacional da Namíbia, uniu as tropas da Angola e também uniu tropas cubanas que apoiaram o movimento de luta contra o apartheid na África Austral no ano de 1988. Então nós queremos olhar para esta data que foi adotada no ano de 2018 pela SADC como o Dia de Celebração de Libertação da África Austral. E nós queremos olhar para este ponto com os nossos analistas e perguntar agora ao Josias que significado tem esta data para a África, tendo em conta a sua celebração. Bom, esta data para a África no geral significa muita coisa, porque é desta data que celebramos a independência, posso assim dizer, a libertação da África Austral no que refere à dominação colonial, sobretudo o apartheid na África do Sul. Mas se nós formos olhar na generalidade, há que voltarmos um pouco para trás, não é? Se nós formos a ver, foram feitas várias conferências, várias declarações. Se nós formos a ver, existiram as primeiras declarações, vou citar só as declarações feitas na África do Sul em forma de memorando, aliás, nos Estados Unidos em espécie de memorando, onde defendia-se os direitos do homem, declarados como Bill of Rights. Aí vinham alguns direitos, defendia-se a existência de alguns direitos fundamentais, mas que esses direitos fundamentais não abrangiam quase todo o grupo da sociedade. Existia lá ainda o racismo, a título de exemplo, na África do Sul. A África do Sul estava independente, mas estava no meio de uma independência, não do colonialismo, mas ainda reinava o apartheid. Agora, olhando tudo isto, a declaração dos Estados Unidos, ou seja, a Carta das Nações Unidas, declarada em 1945, se a memória não me traz só, esta carta veio revolucionar muita coisa, porque é desta carta onde veio a legitimar na totalidade a defesa dos direitos do homem. Falo dos direitos fundamentais, a título de exemplo, direito à saúde, à educação, à vida, não é? Sem distinção da raça, sexo, nem grupos étnicos. Se não formos a ver, isto vai revolucionar muita coisa. Agora, não só, celebrou-se também, aliás, também lá por dentro tinha alguns interesses, aliás, defendia-se também a criação de uma cooperação econômica, social e cultural. Agora, a minha pergunta é, tudo bom, nós ficamos muito livres, aliás, estamos bem livres do colonialismo como tal, mas no que refere à exploração, eu sinto que ainda estamos sendo explorados. Eu voltaria a fazer essa pergunta, se a África Austral está realmente livre. Lógico. Mas eu queria fazer a mesma questão para José Felipe. Que significado esta data
tem, ou com que significado foi concebida esta data pelos países da África Austral? Primeiro, dizer que está-se a falar de África Austral. Sim. É a paz total e efetiva da África Austral, porque os países da África Austral, na década de 80, quando foram instituídos, a dita SADCC era composta por 9 países. Desses 9 países, tinha que se lutar tudo por tudo para integrar a África do Sul, porque ele estava isolado, porque ele vivia do apartheid. Na tentativa, como dizia o colega de Nações Unidas, lançando o apelo, a década de 80 foi marcada como uma década de cooperação entre países da África Austral, países amigos de outros blocos, com vida a libertar do jugo colonial. Tudo bem. Acontecendo este movimento de 80 para 90, viu-se maior empenho dos países da África Austral de modo a retirar a África do Sul do jugo do apartheid. Nós assistimos já na década de 90 um apoio máximo à guerra que está a referir essa batalha de Cuito, que é o sul de Angola, a fronteira com a Namíbia. As tropas cubanas vieram dar o seu apoio para poder libertar o povo sul-africano que estava subjugado no regime do apartheid. Note-se, década de 90. De 90 já aparece a política em que devia se libertar o Nelson Mandela. Para já, em 94, aparecer como primeiro negro na África do Sul como presidente. Lembra-se que na década de 90 também na Namíbia liberta-se. Daí quando se fala que é independência total, paz na região da África Austral, é porque Namíbia ficou independente na década de 90, surge Nelson Mandela como primeiro presidente negro na África do Sul. Entendemos nós que já estamos livres da dominação colonial na totalidade, porque não estávamos livres devido a essa segregação racial na região da África Austral. Então justifica a celebração desta data? Justifica, estamos a fazer já o 3º aniversário, depois de estar emanado, bem consagrado com os líderes da África Austral, em que deve-se respeitar esta data, porque é uma data importante. Note-se, tem uma ponte. Esta efeméride assemelha dentro da irmandade que existe entre os países da África Austral. Na década de 80 mesmo, quando o Papa visita Moçambique, vinha abençoar o solo pátrio, isto na província de Sofala, para marcar o termo fim da guerra de desestabilização que havia entre a Renamo e o governo da Frelimo. Tivemos o apoio do mesmo género, tropas zimbabueanas, que foram destruir a base de Casa Banana, marcando assim o caminho da década de 90, o surgimento da paz, que foi assinado, neste caso em Roma, que usufruímos até hoje em dia, pese embora de várias vicissitudes, porque afinal de contas numa casa nem sempre fica sem paz. Aparecem algumas metamorfoses que tentam exatamente morder ali, arranhar por aí, mas a essência é remar para frente, por isso estamos ainda a remar. Então, nessa deixa, já vimos que a cooperação militar funcionou. Exato. Vamos olhar para as outras áreas de cooperação. A ideia é libertar a África Austral do jogo do apartheid colonial, mas também criar parcerias para o desenvolvimento desta região. Será que esta libertação da África é total, como queira colocar a questão? Posso colocar desse jeito? Será que estamos numa libertação total da África ou a África Austral está livre? Livre está, mas há um desafio. Há caminhos traçados para frente. Por isso nós temos a liderança que é feita, a rotatividade dentro dessa liderança. Há planos estratégicos que estão sendo discutidos. Primeiro, discute-se a situação da moeda única, em que pensa-se que nos últimos encontros fala-se do RAND, que deve circular a nível da África Austral como uma moeda única. Já houveram supressões de barreiras alfandegárias nas fronteiras, nos aeroportos, por aí assim. Então, é um caminho para uma livre circulação. Neste caso, estamos a nos retirar do jogo de dominação econômica para, entre esses países, poderem se comunicar e haver o desenvolvimento da região. Estou certo, hoje em dia, daqui sai mercadoria para Angola, sai mercadoria para Zâmbia, para Zimbábue. Significa, entre fronteiras, isso já está suprimido. Estamos no caminho de desenvolvimento da África Austral, mas há desafios para outras áreas. Josias, eu lhe cortei e estava a comentar este aspecto. A África Austral está totalmente livre, mesmo depois desta celebração do Dia de Libertação da África Austral?
Bom, para mim eu diria que não. Não porque, se nós formos olhar, quando se cria uma cooperação econômica, social, cultural, sobretudo, isto tem a gênese como a Europa. Eu diria que não. Há semelhança das ideologias do Muammar Gaddafi e atualmente com o Magufuli, quando ele nega colocar em vigor as medidas de prevenção de Covid-19. Isto por quê? Porque eu percebo que, através dessa declaração, ou seja, da Carta das Nações Unidas, eu quero acreditar que eles não defenderam isso à toa. É claro que nós saímos da colonização portuguesa, ou seja, da colonização na totalidade para a África, política, mas economicamente não, nós não estamos independentes. Economicamente, a maior parte da África, a África estaria independente se fosse apenas já a África. A título de exemplo, o Muammar Gaddafi dizia que não, por que a África não pode criar uma única moeda? Que isto, de alguma forma, para mim, eu julgo que viria a colocar a África numa independência total. Mas já quem viu que as ideias do Muammar Gaddafi, em algum momento, iria retardar aquilo que são os objetivos da Europa em explorar os recursos que a África possui. Percebe? Eu digo, não está economicamente independente. Por quê? Porque se nós formos a ver, nós, quanto à economia, trabalhamos ou funcionamos em ditadura da Europa. Isto porque a Europa é que financia a maior parte dos países africanos. A título de exemplo, para a educação, por exemplo. Eu tenho certeza que a maior parte dos países africanos há um fundo que recebe, não sei, dessas cooperações que são coordenadas ou são assinadas, financia-se para a educação e determina-se saúde, não é? Determina-se um limite. Olha, nós já temos anos X e queremos tantos estudantes numa classe X. Então, eles sabem dizer que quanto maior for o número dos aprovados, maior também é o aproveitamento escolar. Logo, não teria pessoas capazes de ter uma visão assim, talvez, com uma grande lupa. Então, quero culpar a questão da qualidade. A questão, perceba-me bem, a questão não é qualidade. É a África ainda economicamente estar a depender dos países da Europa. Está a perceber? Para mim, estaríamos independentes se existisse uma união. Está a ver? Entre os africanos. Agora, uma das questões... Na criação de uma única moeda. Escuta, imagina só, se a África unisse. A África é muito rico, tem muitos recursos. E se imagina se existisse uma união entre nós, eu tenho certeza que teríamos muitas indústrias, não é? Muitas fábricas, não é? Mas tudo isto é que é gerido dentro dos nossos recursos. Mas o que acontece é ao contrário. Aparecem, como é que se diz? Qual é a linguagem que eu posso... Aparecem pessoas de fora, não é? Vêm investir no nosso continente. E eles é que controlam a maior parte de percentagem. O pouco fica para a África. E isto ainda chamo eu de exploração indireta. Nós ainda estamos dentro de uma exploração indireta. Então isto acontece em países de forma particular. Então, qual deve ser o papel das organizações regionais para poder quebrar esta continuidade da colonização? Bom, não sei se está a mesma ideia para colocar essa questão. Sim, é assim. Estou a lembrar quando estava na 7ª classe, chamado do antigo sistema, dizia, havia um texto, matéria dada que Moçambique, ou África, é rica e possui muitos recursos, mas tem falta de técnicos qualificados para explorar esses recursos. Tudo bem, crescemos com essa mentalidade. Quando a filosofia de instruir e educar o homem, moçambicano em particular, avança, os doadores travam. Os doadores travam, porque vai ter uma visão. Só para perceber, está aí a pandemia. É um travão esse. Paramos um ano. Muita atenção com isto. Não quero desenvolver essa parte, mas para dar uma outra ponte, é que, para travarmos de facto, indo direto na sua questão, os governos da África Austral, dentro dessa união com o que o colega dizia, deviam
as bolsas atribuídas para fora do país, às vezes eles dizem temos bolsas para formação fora do país, para técnicos, né? Quem deve definir já tem que ser o governo. Se quero formar técnicos na área de saúde, tudo bem, é a minha prioridade. Só que eles abrem espaço para áreas que não nos interessam. Não sei se façam entender. Okay. Para eles já não tem nada a ver. Forma em áreas afins. Nós queremos que se forme técnicos para não dependermos da Europa. Esta formação deve acontecer em África? Tem que acontecer em África. Okay. Podemos até mandar vir técnico para formar aqui, não fora. Porque quando for fora, a política, a injeção será sempre europeia. E eles vão formar ao seu belo prazer. Então, só para ligar isso, existiu um currículo no Ministério da Educação. Quando os donativos foram lançados, depois da desestabilização da guerra, houve o Programa de Reabilitação Econômica e Social. Este programa visava a reconstrução de escolas, hospitais distribuídos durante 16 anos de guerra, né? Eles dão um bolo. Se querem reconstruir as escolas, prioridade para as escolas primárias. Agora, vamos formar professores de 10 mais um ano, formar mais rápido, pagar menos. Está apanhar a política, né? A qualidade está onde? Eles não estão preocupados com qualidade. E já reduziram isso, o bolo em si todo. Agora estão a introduzir um curso de 12ª mais 3. Porque o currículo também está mudando. O currículo onde é desenhado? Okay. Inder desenha, mas os donativos, as doações, o valor vem de fora. Por que temos que depender de fora? Se não temos, não temos. Então, os nossos recursos devem ser vendidos, ter o valor para poder financiar os nossos programas. Estamos a acompanhar hoje na Assembleia da República. Eu fundo do país X, doaram X. Quando entra esse dinheiro, não há donativos que são dados sem uma recompensa. Mas a realidade é uma, desculpe só. O que eu quero dizer é o seguinte: em África ainda estamos sendo explorados, exploração indireta. Magufuli não era maluco quando ele diz, olha, eu não vou aceitar adotar essas medidas porque o recurso que eu tenho aqui no meu país consigo fazer o meu povo viver. Okay. É claro, eu julgo isto ser terceira, ou seja, a quarta guerra mundial. Só que é uma guerra diferente do passado, que era a questão das armas. Agora é uma guerra biológica. Okay. Cada um quer mostrar a sua potência. Tipo de exemplo, agora falam por aí alguns países europeus deixaram de vacinar, ou seja, deixaram de usar aquela vacina AstraZeneca. Então eu quero julgar que isto aqui é uma guerra econômica. Cada um quer mostrar a sua inteligência, que não, eu sou capaz. Agora Estados Unidos, né? A América diz não, melhor vacina agora é Johnson, uma coisa dessa. Agora o que é isto? É disso que nós estamos a dizer, olha, estamos sendo explorados. Esses, de uma outra forma, voltarão a Moçambique, ou seja, em África, cobrar tudo isto que eles dizem que estão a nos doar. Okay. Eu queria discutir muito este assunto e também queríamos voltar a discutir sobre o assunto da chegada de água no povoado de Pomar, mas parece que o tempo não nos resta muito, vamos ter mesmo que cortar. Obrigado pela vossa presença, José Felipe, obrigado pela sua presença, Josias Muro. Nós teremos que cortar o programa agora e damos continuidade deste tema que nos falta e também dos outros que nós programamos para a noite de hoje, na próxima semana. Então não saia desse lado, porque na sexta-feira da próxima semana nós teremos mais informação, mais debate. Somos a VTV, um canal digital. Partilhe este vídeo e siga as nossas redes sociais para que todos possam chegar aqui e possam ver aquilo que é feito dentro de Vilanculo. Falamos de Vilanculo para o mundo e de Vilanculo para o mundo. Nós dizemos tchau, até a próxima. Este programa conta com apoio da Tá Na Hora Service Limitada.